Bom, eu estava lendo um dos livros que eu tenho sobre Apocalipse e o autor conta no livro que um estudante de teologia procurou seu professor para desabafar que esse professor de Novo Testamento, né? O aluno desabafou e disse assim, olha, Apocalipse é um enigma para mim, eu estou pegando desgosto desse livro e eu não consigo ler, eu não sei o que significa nada do que está ali. E eu gostaria de saber o que o senhor acha, qual é a sua visão do livro de Apocalipse. E a orientação do professor foi a seguinte: vá, volte para casa, leia o livro, depois você volte e diga para mim o que você acha. E lembrando, depois que eu li isso, eu lembrei da orientação de Jesus, quando, no começo do seu ministério, Jesus estava já anunciando o evangelho e chamando os discípulos, né, chamando pessoas para segui-los, e ele simplesmente disse: vem e vê. Eu acho que, em certa medida, esse professor dizia algo parecido com para esse aluno, né, de uma maneira invertida, né? Vai, veja, e aí você volta e me conta o que você viu. Isso para dizer o seguinte: na semana passada, e na verdade é isso que a gente está fazendo e promovendo nesse grupo de estudos, né? Que a gente leia, que a gente traga as nossas impressões e principalmente as dúvidas. Eu me lembro de que semana passada o Leandro fez um questionamento bastante interessante sobre a questão das visões e dos sonhos. Não é? Qual era a diferença? Ou se quando João afirmava no Apocalipse que ele teve uma visão, o que era isso? O que foi isso de fato? Foi uma visão? Foi uma experiência sensorial? Ou foi um sonho? Como é que isso se deu? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é fazer uma distinção entre sonho e visão. Eu me lembro que as duas imagens foram mostradas a vocês no segundo encontro dele. A primeira delas mostra um tipo de percepção que muitos artistas tiveram, referentes a muitas leituras que se fizeram do livro, da maneira como João recebeu a revelação. E muitos artistas retrataram dessa forma, né? João viu um anjo, e aí a gente vai entrar na discussão sobre o significado da palavra ver, e o anjo acaba ditando as palavras que ele deveria escrever no livro. É uma das imagens mais comuns que a gente tem. Uma outra imagem, uma outra percepção que tem é dessa de João literalmente dormindo e sonhando e recebendo uma visão através do sonho. Inclusive, essa é um ícone da Igreja Ortodoxa, né? Então, assim, daí eu comentei com vocês que o Apocalipse é um sonho, uma visão sobre um mundo redimido e transformado, compartilhada para encorajar os perseguidos e as perseguidas. E aí, nessa definição, eu acabo usando as duas palavras, né? Eu fui retomar um pouco do que a gente falou na introdução e acabei percebendo que tinha colocado as duas palavras, sonho e visão. Quando eu descrevi a palavra sonho aqui, eu não estava pensando somente na experiência de dormir e receber, então, um sinal, uma mensagem de Deus durante o sonho. Mas sonho no sentido do desejo, no sentido da expectativa de um mundo diferente. E a visão de que Deus ofereceu a ele uma descrição de como seria esse mundo novo, de que a construção desse mundo novo, ou a constituição, melhor dizendo, deste mundo, o mundo que nós vivemos. A gente discutiu um pouco sobre isso semana passada, quando a gente falou da percepção que João tinha desse reinado de Deus. Era muito diferente do reinado dos Césares, ou dos imperadores. Né? A ideia de organização social desse reino era diferente da ideia do reino. Então, assim, era uma visão diferente. Mas vamos entrar um pouquinho na parte
ver aqui o que a gente está falando. A primeira delas é assim: o Novo Testamento descreve ou apresenta a palavra sonho através desta palavrinha em grego, ronar. Literalmente significa a experiência que as pessoas têm enquanto dormem. É complicado usar a palavra visões aqui, mas são as imagens que a pessoa processa ou recebe, elabora na sua mente enquanto ela está dormindo. Existe uma diferença brutal. Diga. É uma experiência onírica, então. Não é nada de êxtase revelatório ou coisa por conseguinte. Não, é diferente. Essa é a descrição de sonho, de visão. A descrição Tá, de sonhos, mesmo no mundo bíblico, é literalmente a experiência que se tem dormindo. tá. As imagens que vêm. Existe uma diferença brutal entre falando de sonho hoje, né, no mundo moderno ou pós-moderno, e a ideia que se tinha de sonho no mundo antigo. O advento da ciência moderna, os neurocientistas dizem, por exemplo, que o sonho nada mais é do que o produto das ondas cerebrais. Isso não quer dizer que eles estão dizendo a totalidade da verdade sobre o que é sonho. Eles estão dizendo na perspectiva da neurociência, por exemplo. São as ondas cerebrais. A psicanálise, uma vez, vai dizer que o sonho é o reflexo dos nossos desejos inconscientes. Ou seja, as mensagens que surgem nos nossos sonhos têm a ver com os nossos desejos, têm a ver com as nossas emoções, com as nossas experiências, e muito disso está lá, acabam emergindo nos sonhos. No mundo antigo, o sonho era compreendido como um modo de conexão com o divino. Ou seja, era uma maneira que os deuses tinham para se comunicar com os seres humanos. Então, nesse sentido, o sonho, todo sonho era uma espécie de mensagem dos deuses, ou um sinal dos deuses, quase sempre ligado ao futuro. Então, por exemplo, essa ideia que eu acabei de falar para vocês, ela foi concebida entre os mesopotâmios, por exemplo, que influenciou várias outras civilizações, como os egípcios, os hebreus, os árabes, os gregos, os romanos e depois os cristãos. Ou seja, essa ideia fundamental de que o sonho é uma mensagem dos deuses ou dos céus, ela vem dos mesopotâmios, que acabou influenciando praticamente todas as outras civilizações. Existem algumas diferenças. Por exemplo, entre os gregos, alguns defenderam uma ideia distinta, como, por exemplo, o Hipócrates, que era filósofo, mas também é considerado pai da medicina. Ele dizia que os sonhos são indicadores da saúde física e mental. Então, talvez, não se sabe com certeza, mas talvez foi ou é um dos primeiros registros históricos de que os sonhos não têm uma fonte divina, mas eles são oriundos, eles vêm do pensamento humano. Alguns pensadores romanos também levantaram uma hipótese. Assim como os gregos, assim como o Hipócrates, houve aqueles que duvidaram da origem dos sonhos como sendo divina e atribuíram, então, as paixões humanas, as emoções e as experiências que as pessoas tinham enquanto não dormiam. Mas interessante, por exemplo, uma curiosidade, que mesmo com essas visões dissonantes, a grande maioria das pessoas, as pessoas comuns, mas mesmo filósofos, mesmo grandes pensadores,
acreditavam no sonho, basicamente como um sinal dos deuses, né? Por exemplo, um dos imperadores mais famosos, o Augustus, ele acreditava piamente na natureza profética dos sonhos, né? Do sonho enquanto previsão do futuro. Tanto é que ele criou uma lei obrigando cada cidadão que tivesse um sonho sobre o império para revelá-lo publicamente no mercado da cidade, para que esse sonho fosse interpretado, porque, então, assim, justamente isso que eu estou dizendo, ele acreditava tão fortemente nessa ideia que qualquer cidadão que tivesse um sonho sobre o império tinha obrigação de revelá-lo publicamente. Tanto é que alguns estudiosos pensam que a origem de muitas leis injustas ou impopulares na Roma Antiga foram justificadas pelo fato de que foram sugeridas em sonhos. Porque, assim, não tinha fundamentação lógica nenhuma para elas.